Olá, aqui é Luciano Ramos, tudo bem? Isso já é feito também há alguns anos na Europa. Profissionais de várias áreas diferentes, através da mídia, através do Facebook, do Google, do LinkedIn, passam muitas informações, dicas e até mesmo aulas e vídeos, cada um dentro da sua área. Tá? E foi uma coisa que deu muito certo, porque nos dias de hoje muita gente quer aprender determinadas ciências, mas não tem tempo. Quando eu montei a página Radiestesia Social no Facebook, em poucas semanas nós alcançamos 12 mil fãs, o que nos deixou impressionados, tá? Porque nós não esperávamos um sucesso tão grande e um público tão grande. E assim tem sido já praticamente nos últimos 3 anos. Eu monto determinados grupos, através de uma lista, e semanalmente eu passo e-mails e as pessoas vão aprendendo como usar a radiestesia. Na verdade, eu atuo em 2 áreas, tá? Física quântica, ciências mentais, e radiestesia e radiônica. Já são 17 anos ministrando palestras, cursos, seminários, matérias em jornais, mais de 280 matérias em vários jornais. E é assim, gente, o motivo aqui é passar conhecimento que vocês possam usar no dia a dia, na vida de vocês, e principalmente ver resultados. Então, uma pergunta principal, né? O que é radiestesia? É uma ciência onde um profissional lê energia. Tá? Tudo no universo, tudo à tua volta, tudo no teu mundo é vibração. Tudo é vibração. E um radiestesista, ele é um profissional que, através do pêndulo, ele lê energia. De uma pessoa, de um ambiente, de uma casa, de um prédio, de uma situação. Através do pêndulo e através da radiestesia, você mexe com energia. Então, o que é um radiestesista? É um profissional que lê energia e mostra, através da ciência da radiestesia, as soluções. Tá? Digamos que você mora numa casa, como eu recebi muitos e-mails aqui essa semana, de pessoas que estão nesse grupo, falando que moram em casas ou em prédios, e depois que eles mudaram, a vida deles está de cabeça para baixo. Perderam a saúde, problemas na família, e inclusive já está afetando a área profissional e financeira. Há mais de 60 anos a radiestesia fala sobre isso. Existem casas que matam. Existem casas que destroem uma família. Tudo nesse mundo é vibração e vibração é energia. O ambiente onde nós vivemos pode estar em equilíbrio ou não. E casos de arquitetos e engenheiros e radiestesistas que praticamente salvaram famílias inteiras. Sabe, tipo, olha, aqui não é lugar para se morar. E não importa se é um bairro nobre, se é um lugar caro, não tem nada a ver, é a energia daquele local. Tem casas e prédios que a própria forma geométrica dele emite uma onda, uma vibração altamente benéfica. Você entra ali, tua vida melhora em todos os sentidos. Saúde, profissional, familiar, porque a energia é harmônica. Você vive num campo de energia harmônico. Tá? Mas infelizmente nem sempre é assim. A radiestesia evoluiu muito nos últimos 65 anos. No início, ela era focada só em reequilibrar ambientes e pessoas. Né? O berço da radiestesia é a França. Tá? Os melhores radiestesistas, os grandes livros de radiestesia vieram da França. Mas ela não nasceu praticamente na França. Ela foi encontrada no Egito Antigo. Hoje, no Museu do Louvre, você encontra várias peças que nós usamos em radiestesia hoje, que era usada pelos faraós e por famílias nobres do Antigo Egito. Acontece que Napoleão dominou tudo aquilo ali, levou para a França, e por isso que a França é o berço da radiestesia. Tá? Então, são muitas perguntas aqui, viu, gente? Vou responder algumas. Quais os benefícios e vantagens desse conhecimento? Inúmeros. Tá? Evoluiu muito a radiestesia e hoje você pode usar essa ciência, esse conhecimento, em várias áreas. No profissional, no familiar, nos relacionamentos, na área da saúde.
Você pode ser um profissional em radiestesia. Tá? Inclusive, tem uma pergunta muito interessante aqui sobre isso. Você pode reequilibrar um cômodo de uma casa, um quarto, uma sala, uma cozinha, uma casa inteira, um prédio. No meu trabalho aqui, nós temos uma equipe de 5 pessoas que me dão suporte. São profissionais altamente capacitados, os melhores dos cursos que eu dei, que eu chamei para trabalhar comigo, porque nós damos consultoria a grandes empresas com radiestesia. Tá? Então, os benefícios são inúmeros. Os benefícios, portanto, e as vantagens desses conhecimentos, inúmeros. Proteção. Tem pessoas que perguntam, escuta, a radiestesia ajuda nessa área, que a gente está numa época violenta. Tem vários gráficos para você colocar a sua foto e não sofrer acidentes, não sofrer assaltos. Tem gráficos praticamente para tudo. Hoje nós temos mais de 240 gráficos na radiestesia. Agora, que realmente funciona, vamos por aí uns 63, 64, o resto é comércio. Tá? Então eu sempre passo para o meu pessoal aquelas formas geométricas e os remédios vibracionais da radiestesia que eu sei que realmente funcionam, porque eu trabalho com eles há mais de 17 anos. Aí também sei que tem muito gráfico no YouTube, você vê lá os vídeos, no Google, as fotos, que não servem para nada, é puro comércio. Tá? Então aqui nós vamos falar do que realmente funciona, tá bom? Onde aplicar a radiestesia? Já falei, em várias áreas. Tá? Você tem uma pessoa em casa que está com problemas, seja ele qual for, tá? Eu recebo aqui quase que 45 e-mails dia, maridos, mulheres, filhos problemáticos, pessoas negativas, pessoas que realmente estão tirando o sossego da família, outros é droga, outros é obsessores. Eu não acreditava na área espiritual, mas essa ciência me provou que existe, que é um fato. E a radiestesia tem como trabalhar com essas pessoas de uma forma tranquila e à distância. Ela nem precisa saber que você está montando um gráfico para ajudá-la. Tá? Então tem diversas formas de uso a arte e a ciência da radiestesia. Talvez alguém esteja perguntando, por que arte e ciência? A arte porque a radiestesia é uma ciência microvibratória. Tá? E arte porque quando um profissional de radiestesia usa um pêndulo, ele está fazendo uso de uma arte. Tá? Dominar a arte do pêndulo é uma bênção na vida de qualquer pessoa, que você acessa informações que a mente comum, analítica, não acessa. Então, de todas as formas possíveis e imaginárias, vale a pena aprender a radiestesia. A procura por essa área aumentou muito nos últimos anos. Alemanha, Bélgica, Austrália, Itália, Portugal. Está na frente do Brasil, anos-luz em radiestesia. As formas geométricas em radiestesia são formas emissoras. Toda vez que você coloca a sua foto dentro de um gráfico, você, primeiro, aquele gráfico ali é para quê? Para que ele serve? Né? Por que eu vou montar esse gráfico para mim? Tá? Então, os gráficos têm sua família, tem os gráficos reequilibradores, os gráficos emissores, os gráficos para assuntos de ordem espiritual, os gráficos para assuntos de ordem material, financeira, profissional, carreira. Tá? Então, vamos falar primeiro do desembaraçador, tá bom? Essa forma geométrica chama-se desembaraçador. É um gráfico muito conhecido em radiestesia e o nome já diz tudo, né? Quando nós temos uma área da nossa vida que está embaraçada, que está enrolada, que não anda, que não desenrola, como processo na justiça, por exemplo, a gente espera resolver em 1, 2 anos e fica 9, 10 e não resolve. Tá? Então, normalmente nós colocamos nossa foto 3x4 dentro do gráfico. Tá? Você vê que tem um ponto onde começa o labirinto, onde começa a espiral. Esse pontinho tem que ficar para o norte magnético, não esquece disso. Tudo em radiestesia nós usamos o norte magnético. Tá? Então se você puder ter uma bússola, vai te ajudar muito. Coloca a foto 3x4 aqui dentro, a pontinha da espiral para o norte. Tá? Você está recebendo uma vibração que vai te colocar em sintonia com o que você precisa.
Tá? Então aprende isso. Radiestesia, quando você monta uma fórmula, uma receita para você, na verdade, você está usando a radiestesia para se colocar em sintonia com aquilo que você precisa. Então, desembaraçador, foto 3x4, e tu vai colocar uma turmalina negra em cima da tua foto. Você vai ver que em radiestesia nós usamos muito as gemas, tá? Esmeralda, citrino, várias gemas nós usamos na radiestesia porque elas têm vibração que ajudam muito numa receita radiestésica, tá bom? Então, uma turmalina negra em cima da sua foto e o desembaraçador. Ele age em qualquer área que esteja embaraçada, atrapalhando, amarrada, como se diz, tá? Segundo gráfico, espiral cósmica. Adoro esse gráfico, é uma forma geométrica para ampliar a energia na área material. Tá? Então tu vai colocar a tua fotinha aqui dentro, 3x4, e em cima da sua foto, coloca um citrino e uma malaquita. Tá? E normalmente, isso foi visto ao longo dos anos, elas ajudam muito num trabalho radiestésico, numa receita radiestésica. Tá? As duas gemas, que mostrou claramente que ela ativa a energia de assuntos relacionados a crescimento material, área financeira, profissional, expansão, crescer, atrair. Tá? É o citrino e a malaquita. Você não vai encontrar isso nos livros, porque, acredite ou não, nós, ao longo de 17 anos, criamos fórmulas que não existiam. É aquele lance de atender no dia a dia clientes e pegar o pêndulo e fazer perguntas, e vão surgindo fórmulas e receitas que saem do consultório para o mundo, através de matérias em jornais, entrevistas na televisão, entrevistas em rádios de grande audiência. E é assim, as receitas que às vezes a gente descobre para um cliente no consultório acaba indo para o mundo. Tá? Então é isso, o espiral cósmico é um gráfico que você coloca a sua foto, a pedrinha citrino e malaquita em cima. Por quê? Porque você quer ativar a área financeira. Não esquece das gemas, não esquece da posição. A cabeça na foto tem que ficar para o norte magnético. E por último, vamos falar do teleradiador. Olha só, o gráfico em si, gráfico de cobre, como vocês estão vendo aqui, de papel nem pensar, tá? Não perde tempo com gráfico de papel. Tem gente que monta gráfico de papel, faz as receitas, depois pergunta, escuta, por que não funcionou? Porque um gráfico em si ele já tem a vibração relativamente baixa. Um gráfico emite de 30 e 35 pulsos por segundo. O de papel, acho que não dá nem a metade disso. Teleradiador é um aparelho radiônico que você vai usar em radiestesia para tudo. O que você imaginar em radiestesia, você usa o teleradiador. Essas espirais de cobre, esquerda e direita, que tem ao lado da imagem central, quando colocado no eixo norte-sul, ele emite as polaridades positiva e negativa. Tá? Dentro dele cabe exatamente 2 gráficos. Então, digamos que você montou o desembaraçador e o gráfico atraindo prosperidade. Né? Você vai colocar o desembaraçador e o gráfico prosperidade dentro do teleradiador. Encaixa os dois certinho. Tá? E coloca o teleradiador para o norte magnético. O que você acabou de fazer? Você ampliou, vamos por aí de 30 pulsos por segundo para no mínimo 300 pulsos por segundo. É essa a função do teleradiador. Ampliar as vibrações e as ondas de qualquer fórmula radiestésica que você montar. Qualquer coisa em radiestesia que você colocar dentro do teleradiador, ele amplia. Portanto, ele é um amplificador de ondas e vibrações de receitas radiestésicas. Tá? Se você colocar só os 2 gráficos, a vibração é muito baixa. Se você colocar dentro do teleradiador, deixou 9 dias. Aí você tira o gráfico, monta outra fórmula para outra coisa, para outra área. Um teleradiador você usa para milhões de coisas diferentes. Tá? E tudo isso é um material que não acaba nunca.
Tá? Eu tenho gráficos aqui que eu uso há 9 anos. Tá? Então, se não tiver uma bússola, adquira uma para você fazer a coisa bem feita, para você montar suas fórmulas, suas receitas. Se você fizer direito, a coisa funciona. Tá? Você vai conhecer o universo da radiestesia e com certeza você vai ficar encantado com ele. Um forte abraço, até o próximo.